Começava por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral do Tesouro e Finanças e começava pela questão da sua demissão. Portanto, tivemos hoje conhecimento que se demitiu das suas funções, Diretor-Geral do Tesouro, e informou aqui que já tinha apresentado esse pedido de demissão ao ex-ministro Vítor Gaspar. Alegadamente, segundo a comunicação social, devido a divergências entre a sua equipa na DGTF e a atual Ministra das Finanças. E a questão que lhe queria perguntar, se há divergências entre a DGTF e a sua equipa, que agora apresentou a demissão, e a Secretária de Estado do Tesouro anterior e agora a atual Ministra de Finanças. Eu insisto na pergunta, respondeu que não havia divergência da DGTF e a atual Ministra das Finanças. Eu pergunto se há divergências entre a sua equipa e a Sra. Diretora-Geral, nomeadamente na condução do dossiê SWOP com a anterior Secretária de Estado do Tesouro, a atual Ministra das Finanças. Para informação, a doutora Elsa Roncon foi vogal do Conselho de Administração da REFER com o pluro financeiro, na mesma altura em que a atual Ministra das Finanças era diretora financeira dessa empresa pública. Tinha, portanto, conhecimento dos SOPs propostos pela diretora financeira, do Departamento de Gestão Financeira. Aliás, como membro do Conselho de Administração, penso que teria que aprovar essas operações. 2 SOPs contratados nessa altura, um em março de 2005 e outro em março de 2006, foram considerados complexos e de elevado risco pela Storm Harbor. Pergunto-lhe como é que avalia, ou como é que avaliou na altura a complexidade e o risco associado a estes 2 SWOPs. Obrigado pela informação, portanto passo à frente. A doutora Elsa Roncon dos Santos exerceu funções como administradora em diversas empresas públicas, em períodos em que essas empresas contrataram, sabemos hoje, SWOPs. Por exemplo, na REFER, que saiu em 2002, como acabou de referir, no Metro de Lisboa e na CP. Presumo, então, que esteve envolvida, como membro do Conselho de Administração dessas empresas, direto ou indiretamente, na contratação de SWOPs complexos, de elevado risco, problemáticos, tóxicos. Podia-nos informar sobre esta questão? Esse esclarecimento, portanto, nos períodos em que teve nestas empresas públicas, essas empresas não utilizaram estes instrumentos de gestão de risco financeiro. Com exceção, Sr. Deputado, peço-lhe só esta reserva, o material circulante que estávamos no metro, portanto, normalmente as carruagens eram Siemens ou outra marca, eram em marcos alemães e, portanto, nós nessa altura fazia-se de risco de câmbio. Nós estávamos em escudos e, portanto, fazíamos swaps de risco de câmbio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo então a outro conjunto de questões esclarecidas estas. Quando iniciou funções, em 16 de agosto de 2011, que informação recebeu do seu antecessor, Dr. Pedro Rodrigues Felício, sobre os contratos swaps das empresas públicas? Essa informação, se é que alguma informação foi transmitida por escrito ou oralmente? Além dessa ficha que integrava o relatório Troika, portanto, não lhe foi transmitida mais nenhuma informação por escrito, nem o seu antecessor lhe transmitiu oralmente mais alguma informação relevante sobre a questão dos SWOPs, das empresas públicas. Portanto, em conclusão, apenas havia essa ficha. Eu queria lhe perguntar ainda o seguinte, tendo em conta a sua experiência em empresas públicas, em diversas empresas públicas, já falámos sobre isso, e embora no período em que esteve nessas empresas públicas essas empresas não contratassem SWOPs, tinha com certeza conhecimento, com a sua experiência do setor, que havia empresas públicas, incluindo aquelas em que havia trabalhado, que contratavam SWOPs. Depois de assumir as suas funções em 16 de agosto de 2011 e tendo conhecimento, presumo, desta realidade, tentou fazer algum levantamento relativamente às ações que tinham sido desenvolvidas pela DGTF até à sua tomada de posse relativamente a esta questão? Senhora Diretora-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fui acompanhando os trabalhos que estavam em curso. Senhor Deputado. E eu insisto, se após a sua tomada de posse, e tendo conhecimento desta realidade, a existência de SWOPs contratados pelas empresas públicas, não fez um levantamento, ou não se pediu aos serviços que fizessem um levantamento para trás de todas as ações que recentemente, ou num passado mais longínquo, tivessem sido levadas a cabo pela DGTF relativamente aos SWOPs. Portanto, começou a partir do momento e não olhou para trás. É isso que afirmou? Insistir e precisar a minha questão. Portanto, excluindo esse trabalho que estava a ser feito na sequência do despacho 896, de 9 de junho de 2011, teria havido, ou tem conhecimento que tivesse havido algum trabalho anterior a este despacho da GTF relativamente ao levantamento dos contratos SWOPs realizados em empresas públicas?
Obrigado. De qualquer maneira, teremos os seus antecessores nesta e na próxima semana, iremos aprofundar essa questão. Agora, relativamente ao despacho 896, de que já se falou aqui bastante, é um despacho que determinava que as empresas públicas deviam enviar à DGTF até 30 de junho informação detalhada, e estou a citar, sobre os contratos de sopros detidos por essas empresas, acompanhada de proposta de decisão que se revela adequada à mitigação dos riscos e maximização da eficiência da operação de cobertura. E a pergunta que eu lhe queria colocar é: as empresas públicas abrangidas por este despacho cumpriram este despacho enviando à DGTF até dia 30 de junho a informação especificada no despacho? Senhora Diretora. Sr. Deputado Paulo Sá, só um primeiro esclarecimento, que é o seguinte: embora o despacho seja datado de 9 de junho, a evidência que eu tenho de pedidos para as empresas remontam a 27 de junho. Ora, a 27 de junho as empresas não podiam cumprir um prazo tão apertado e, portanto, houve mais algum tempo para as empresas poderem cumprir essa informação. Depois da informação recolhida, também se detectou que a informação não estava toda completa ou não estava passível de ser agregada. E aí tornou-se a fazer um novo pedido às empresas. Eu não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Vamos ver. Respondeu, mas eu pedi-lhe que precisasse as datas. Disse que foi pedido mais tempo. Portanto, até 30 de junho não conseguiam cumprir. E afirmou que houve mais um tempo para o cumprimento. Até quando é que foi determinado, até que data é que foi prorrogado este prazo? Eu peço imensa desculpa, eu só trouxe o despacho de pedido de 27 de junho do Sr. Subdiretor-Geral, e eu não tenho aqui evidência para lhe poder responder concretamente em relação às datas, mas farei chegar a esta Comissão essa evidência. Senhor Deputado. Sra. Diretora-Geral, tendo-se apercebido que as empresas não estavam a conseguir cumprir esse prazo, informou a Sra. Secretária de Estado da circunstância? Sra. Diretora-Geral. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas não me recordo se o fiz. Senhor Deputado. Em que datas é que cada uma das empresas abrangidas pelo despacho entregou a informação completa, incluindo aquela proposta de mitigação de riscos? Senhora Diretora-Geral. Sr. Deputado, eu vou pedir que me dê algum tempo para fazer essa recolha de elementos e poder fazer chegar a esta Comissão. Eu não tenho memória. Senhor Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Então eu solicitava que pudesse enviar à Comissão um mapa em que conste para cada uma das empresas incluídas no relatório da IGCP, aquelas 14, a descrição detalhada da informação enviada à DGTF pelas empresas públicas e a data em que essa informação foi disponibilizada, tanto fazendo o levantamento desde o dia 10 de junho de 2011 até à presente. Eu tento reproduzir textualmente o que diz: o despacho foi cumprido na parte da recolha de informação. Portanto, há uma data em que o despacho foi cumprido, ou seja, todas as empresas tinham enviado a informação completa, acompanhada, inclusive daquela proposta de mitigação de riscos. Consegue precisar no tempo quando é que este processo, quando é que este despacho foi cumprido relativamente ao ponto 2? Resumo. O despacho determinava que as empresas deviam entregar até 30 de junho a informação à DGTF. No entanto, houve atrasos por parte de algumas empresas, como já referiu, informação que não foi entregue de forma completa teve que ser solicitada novamente. Também já referiu a existência de falta de meios, pelo que em vez de 30 de junho passamos para 28 de dezembro, ou seja, 6 meses depois. Será um atraso de 6 meses no cumprimento daquele ponto 2 do despacho. Em algum momento transmitiu à Sra. Secretária de Estado do Tesouro os atrasos que estavam a ocorrer, a falta de meios de que a DGTF se enfrentava, as dificuldades das empresas a entregar. Algum momento houve uma conversa, uma troca de correspondência com a Secretária de Estado sobre estes atrasos? Senhora Diretora-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua pergunta. Em todos os momentos eu referi à Sra. Secretária de Estado a falta de meios. Em todos os momentos eu referi a todos os Srs. Secretários de Estado, nomeadamente das Finanças, a falta de meios. Foi recorrente em todas as minhas reuniões. Senhor Deputado Paulo Sá.
Muito bem, então perante a informação que prestou à Sra. Secretária de Estado do Tesouro da falta de meios adequados da DGTF para cumprir o despacho nos tempos que estavam previstos, qual foi a decisão ou as indicações, orientações dadas pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro? Vamos concluir que a DGTF, por falta de meios adequados para tratar de todos os assuntos que tinha em mão, não pôde cumprir o despacho nos prazos devidos e informou a Secretária de Estado do Tesouro, a qual não deu nenhum reforço de meios humanos ao DGTF. Eu gostava de ainda explorar mais esta questão. Portanto, a DGTF tinha a intenção de cumprir aquele despacho, proceder à recolha dessa informação, nomeadamente, ao terceiro ponto do despacho, juntamente com o IGF e com o IGCP, fazer a articulação para discutir os impactos resultantes dessas operações. Portanto, havia toda a disponibilidade e o empenho da DGTF, mas a DGTF debatia-se com um problema: falta de recursos humanos para este OCE e para os outros. Colocou a questão à Secretária de Estado do Tesouro, a qual não reforçou esses recursos humanos, pelo que a DGTF, trabalhando com o que tinha e com os recursos que tinha, conseguiu finalmente cumprir o despacho, não no dia 30 de junho, como estava previsto, mas no dia 28 de dezembro, ou seja, 6 meses depois. Portanto, podemos concluir, pelas palavras que disse, parece-me que é inquestionável, que a DGTF fez todo o esforço ao seu alcance, tudo o que estava ao seu alcance para cumprir o despacho. No entanto, houve uma insensibilidade por parte da Secretária de Estado do Tesouro relativamente à falta de meios, não foi feito esse reforço de meios e, portanto, o assunto foi-se atrasando. Penso que é justo concluir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente, voltando ao despacho 896, portanto, já nos foi dito que a DGTF teve dificuldade em cumprir o ponto 2 deste despacho, devido à carência de recursos humanos, que esta situação foi exposta repetidas vezes à Sra. Secretária de Estado do Tesouro, a qual, mesmo assim, não disponibilizou os meios necessários para se proceder ao levantamento da informação. Disse-nos também que, em 28 de dezembro de 2011, a DGTF transmitiu toda a informação recolhida até então, por si, à IGF. E a primeira pergunta que eu lhe queria colocar é se esta informação recolhida pela DGTF e transmitida à IGF no dia 28 de dezembro foi suficiente ou se foi necessário recolher mais informação. E, em caso afirmativo, no caso de ter sido necessário recolher mais afirmação, perguntava quem é que recolheu essa informação adicional, se a DGTF teve algum papel nessa recolha de informação adicional. E, por fim, relativamente a estas questões, eu perguntava-lhe ainda quando é que se deu por concluída essa recolha de informação, se a DGTF tem conhecimento de quando é que se concluiu a recolha de informação necessária depois ao cancelamento dos contratos SOPs que se verificou recentemente. Sabemos também, como nos disse, portanto, 3 questões que pedia que pudesse responder. Se a informação era suficiente, se não era suficiente e foi recolhida informação adicional, quem é que recolheu, se a DGTF deu algum apoio nessa recolha de informação e quando é que ficou finalmente concluída a recolha de informação. Sabemos, também nos disse, e sabemos isso também de outras audições, que a alteração aos estatutos do IGCP determinou, em agosto de 2012, determinou que fosse essa entidade a responsável pelo acompanhamento da gestão dos SOPs das empresas públicas. E a pergunta que eu gostava de colocar é se a DGTF, de alguma forma, foi chamada a acompanhar os processos de cancelamento dos contratos SOPs das empresas públicas, se teve algum papel nisso, se de alguma forma participou, direto ou indiretamente, nesse processo, ou se após a transmissão, digamos assim, da informação e da pasta ao IGCP, nada mais fez, nada relativamente a este assunto. Para terminar, eu queria-lhe colocar uma questão, já foi abordada aqui, que é o ponto 3 do despacho, do despacho 896, que determina que devia ser realizado um conjunto de reuniões entre o IGF, o IGCP e a DGTF para, de forma articulada, analisarem o impacto dos SOPs, da contratação de SOPs nas empresas públicas. Já nos disse aqui que essas reuniões não se realizaram, foram adiadas para um momento mais oportuno e, portanto, presumo que depois nunca se chegaram a realizar, esse momento oportuno nunca se veio a concretizar e houve a passagem da pasta para o IGCP. Eu gostava de lhe perguntar se, relativamente a esta questão,
quando sentiu que não era o momento ainda oportuno, porque provavelmente a informação ainda não estava disponível ou por outras razões, se transmitiu esta informação à Secretária de Estado do Tesouro, portanto, basicamente dizendo que o ponto 3 do despacho não estava a ser cumprido naquele momento, que era remetido o seu cumprimento para um momento mais oportuno. Se a Secretária de Estado, relativamente a essa questão, lhe deu alguma orientação concreta, no sentido de não articular com estas entidades ou de esperar até que o assunto passasse para o GCP, o que é que lhe foi dito relativamente ao cumprimento do ponto 3 do despacho por parte da Sra. Secretária de Estado do Tesouro? Interpelação à mesa, faz favor. Só para recordar, tanto que não foi respondida à última questão, sobre o cumprimento do ponto 3, que é as reuniões entre as três entidades, e se colocou à Secretária de Estado do Tesouro. É apenas para relembrar esta questão que agradecia que pudesse responder. Sr. Presidente, não utilizarei com certeza os 2 minutos. Era para lhe pedir uma opinião final sobre este processo. Tínhamos um despacho que terminava que até 30 de junho de 2011 se procedesse à recolha de informação sobre os swaps das empresas públicas, acompanhado de uma proposta de mitigação de riscos. De acordo com a informação que nos tem sido prestada e hoje também confirmada pela Sra. Diretora-Geral, só em setembro de 2012, ou seja, 14 meses depois, é que este processo de recolha de informação estava concluído e só a partir dessa altura então é que se deu início ao processo de negociação com os bancos para cancelamento desses contratos de swaps. Várias entidades estiveram envolvidas neste processo, mas demorou 14 meses. Nesses 14 meses, e com informações também apuradas para esta Comissão, tivemos um agravamento, uma degradação das carteiras de swaps das empresas públicas. Em junho de 2011, quando o atual Governo tomou posse, era, de acordo com a Secretária de Estado, a carteira tinha um valor negativo, ou as carteiras um valor negativo de 1.600 milhões de euros. 14 meses depois, quando finalmente se conclui o processo de recolha de informação e se dá início ao cancelamento dos contratos, e esse valor da carteira já se tinha agravado para menos 3.200 milhões de euros. Ou seja, duplicou nestes 14 meses. Se fizermos uma aritmética simples, vemos que por cada dia que passou, a carteira degradou-se 3, 4 milhões de euros por dia. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar, com a sua experiência que tem na área, conhecimento interno de todo este processo, como Diretora-Geral, se considera razoável, perante os riscos em causa, perante a degradação acelerada da carteira, portanto, a um ritmo de 3, 4 milhões de euros por dia, se considera razoável que se tenha demorado 14 meses para recolher informação e dar início ao processo de cancelamento dos swaps. Gostava de ter a sua opinião, como uma pessoa que tem experiência na área e também esteve diante e participou no processo pela parte da GTF.